Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus! Boa noite, igreja conviva, graça e a paz, amém, queridos? Quem está feliz aqui nessa noite? Que bom ver você aqui em mais um domingo, para juntos adorarmos o nome de Jesus, cultuarmos ao nosso Deus e receber uma palavra para o nosso coração, amém, queridos? Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito aqui nessa casa. Quem não me conhece, o pastor Rafael, pastor aqui da Igreja Conviva. Você que está online nos assistindo, seja muito bem-vindo também. Que Deus possa alcançar o seu coração, mesmo você aí da sua casa, nos assistindo em nome de Jesus, amém? Eu estou feliz com o que Deus tem feito nesta igreja. Nós estamos vivendo os milagres do Senhor. Pastor Dudu falou aqui agora, todo quebrantado. Pastor Dudu é quebrantado, né, gente? Homem de Deus, quebrantado. Mas pastor Dudu falou sobre aquilo que Deus está fazendo e nós estamos lá no espaço novo. Não tem como não falar sobre aquele lugar, né? O que Deus tem feito naquele lugar. Deus está preparando um ambiente onde vidas serão alcançadas e essa cidade vai ser alcançada para a glória de Deus, amém, queridos? Mas antes da gente introduzir aquilo que eu quero falar aqui nessa noite, como é bom ver o que Deus está fazendo. Eu creio que nós estamos nos preparando para viver uma nova estação, quem crê nisso? Eu creio que Deus está nos levando para um próximo nível de entrega, de renúncia, mas também de crescimento. Eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer em nós e através de nós, ali no nosso novo espaço. E para a gente viver o que Deus tem para nós, essa nova estação, nós precisamos viver uma transformação genuína. Domingo passado, eu não sei quantos estavam aqui, eu trouxe uma mensagem a respeito disso, a respeito de viver uma transformação genuína, uma transformação de verdade. E para quem gosta de apanhar um pouco da palavra de Deus, acessa lá no YouTube, assiste aquela mensagem, vai falar com você. Mas eu quero frisar novamente aquilo que eu falei aqui. Essa igreja não precisa de mais um prédio novo. Essa igreja não precisa de uma nova construção. Essa cidade precisa de uma igreja transformada. Quem crê nessa verdade? Nós precisamos viver uma transformação genuína. Nós precisamos viver a vontade de Deus para os nossos corações. E para que isso aconteça, para viver essa transformação e viver o novo de Deus para nós, nós cremos que, como a nossa cultura, como igreja conviva, a visão que Deus nos deu, que é anunciar o convite da salvação a todas as pessoas e conduzi-las ao processo de transformação, eu creio que através dessa visão, nós vamos alcançar não só essa cidade, mas toda a região metropolitana de Campinas. E domingo que vem nós vamos começar uma nova série. Eu já quero gerar expectativa no seu coração. Nós vamos começar uma nova série para preparar o nosso coração para viver o novo de Deus. Se nós pudéssemos dar um título, se nós fôssemos dar um título para o nosso ano de 2025, eu acho que o título seria 2025, o ano das mudanças. Eu me lembro que há mais ou menos 4 anos atrás, uma intercessora aqui da nossa igreja, ela nos procurou e ela falou assim: pastor, eu estava orando por vocês, fui dormir e Deus me deu um sonho. E esse sonho, eu estava lá na igreja, aqui nesse lugar, e muitos caminhões de mudança paravam na frente da igreja. E esses caminhões eram colocadas coisas nesses caminhões. E esse caminhão era levado para um outro endereço. E aí eu acordei e fui orar e Deus me falou claramente que era para eu falar para vocês. Está muito alto o microfone, eu acho. Que é para falar para vocês que vocês vão chegar numa estação de mudanças. E nós não imaginávamos nada do que nós estamos vivendo hoje. E hoje nós somos a Igreja Conviva. Na época não éramos Igreja Conviva. Hoje nós estamos nos preparando para um novo espaço. E grandes mudanças estão acontecendo. E você faz parte dessa história. Eu quero declarar sobre a sua vida: 2025 é o ano da mudança da sua casa, da sua família. É o ano da mudança do seu coração. É o ano que você vai viver as mudanças que o céu tem para você aqui nessa terra. Você crê nessa palavra? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.
Então é muito lindo ver as promessas de Deus se cumprindo. É muito lindo ver Deus cumprir o propósito dele em nós e ver as mudanças acontecendo. Grandes mudanças estão acontecendo. E para viver as mudanças de Deus nós precisamos nos preparar. Então nós vamos fazer uma série sobre isso, sobre mudanças, que mudanças são necessárias. Pastor, já tem então a data da mudança? Irmão, se dependesse de mim, a gente já fazia culto lá semana que vem, sem telão, sem luz, sem estrutura, porque quando a igreja abre a tua boca para orar, para adorar, o céu desce na terra, irmão. Amém? Então a gente já podia domingo que vem, mas a gente está dependendo de algumas coisas, está dependendo aí de aprovação de bombeiro e tantas outras coisas. Vai orando por isso, ok? Mas eu não vejo a hora de estar naquele novo espaço, vivendo a mudança que Deus tem para nós. Então nós vamos montar uma série sobre isso e vamos nos preparar para essa mudança, essa grande mudança na história dessa igreja. E para isso nós vamos também consagrar um jejum coletivo. Então já venha domingo preparado em um dos 2 cultos, de manhã ou à noite. Nós vamos nos consagrar, jejuar, buscar a direção de Deus, porque eu creio que Deus tem uma grande mudança e uma grande transformação para as nossas vidas e para essa igreja. Amém, queridos? E a mensagem de hoje, enquanto isso, eu quero pregar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, bem conectado com aquilo que nós vimos no domingo passado, sobre transformação. Eu quero trazer uma meditação no livro de Salmos, Salmos número 1, primeiro capítulo de Salmos. Você já pode abrir da sua Bíblia se você quiser. E o título da nossa mensagem essa noite é o seguinte: o contraste entre justo e ímpio. Eu quero falar com vocês através de Salmo número 1. Esse contraste. Eu quero falar sobre algumas diferenças entre o justo e o ímpio. Nós estamos numa leitura eclesiástica, um plano de leitura anual, e nós estamos lendo ali Salmos. Não sei se você está participando. Estamos lendo Salmos, já lemos Gênesis, Êxodo, Levíticos, e estamos lendo também Salmos. E Salmos, queridos, são canções usadas pelo povo de Deus. Salmos são experiências profundas que os salmistas escreveram, que os salmistas viveram na presença de Deus. Momentos em que eles foram desafiados pela vida, pelas circunstâncias, e na presença de Deus, eles encontraram o verdadeiro refúgio. Então, o livro de Salmos, escrito pelos salmistas, vem mostrar para nós que existe salmos para cada situação da vida. Então talvez você chegou aqui nessa noite e você tem vivido uma circunstância. Tudo aquilo que você está vivendo hoje, o livro de Salmos tem uma resposta para você, tem um clamor para você, tem uma canção, tem uma oração para você. Então eu quero que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus vai falar conosco através do livro de Salmos. E se nós pegarmos exemplos, antes de irmos para o capítulo 1 de Salmos, tem vários salmos que falam sobre diversas situações. Por exemplo, Salmo 122, verso 1, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nessa noite você está na casa do Pai. E se você está na casa do Pai, você está na casa do Senhor, é motivo de muita alegria. Então eu dou uma ordem para o seu coração agora. Se você chegou aqui entristecido, se você chegou aqui preocupado, eu dou uma ordem para o seu coração, em nome de Jesus, se alegrar na presença do Pai, porque o Pai está presente aqui nessa noite, o Senhor se faz presente aqui, nós estamos na presença de Deus, e isso é motivo de muita alegria. Amém, queridos? Também tem salmos muito conhecido, Salmo 23, verso 1 e 2, você já conhece? Diz assim: o Senhor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu quero dizer nessa noite, nessa reunião, nesse culto, que se você chegou aqui agitado, o Senhor é o seu pastor.
E tudo o que você precisa, você vai encontrar nessa noite na presença do nosso Senhor, do nosso pastor. Talvez você chegou aqui agitado, as suas emoções estão agitadas. Talvez você está vivendo uma tempestade na sua vida. Você está aí na sua casa, você está aí onde você está assistindo online. E talvez exista uma tempestade dentro de você. Existe uma tempestade na sua volta. Nós vamos ler o Salmo agora 23, 1 e 2. E declarar que Ele está nos guiando mansamente às águas tranquilas. Nós vamos dar uma ordem para nossa mente agora. Que toda tempestade, que tudo aquilo que está agitado dentro de nós possa se acalmar, porque quando nós estamos na presença de Deus, toda tempestade tem que se acalmar, toda angústia tem que cessar, toda agitação dentro de nós, toda preocupação tem que se acalmar, porque é na presença de Deus que nós encontramos águas tranquilas. Tem outros salmos também, por exemplo, Salmos de número 91, um salmo de proteção, que diz assim: o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem outro salmo que diz assim, Salmos 42, 11: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Outro Salmo 126, 3 diz assim, ó: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E o último salmo como exemplo, no versículo, Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você ama a palavra de Deus, aplauda Ele nesse momento, glorifique o nome de Jesus. Aleluia! Nós podemos perceber que o livro de Salmos sempre tem algo para ministrar ao nosso coração. Talvez no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de escassez, também no momento de alegria, no momento de comunhão, no momento de prazer na presença de Deus. Salmos sempre tem algo a nos dizer. Salmos tem sempre algo a ministrar ao nosso coração. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, ele disse assim, ó: não se embriaguem com vinho. Viu, crente? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O apóstolo Paulo está nos ensinando que nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos talvez de aperto, de tempestades, de angústia, que o apóstolo Paulo está nos ensinando que o caminho não é você comprar uma garrafa de vinho e encher a sua cara de vinho até ficar embriagado. O apóstolo Paulo está nos ensinando que quando alguma coisa não está bem, o caminho não é o bar, não é encher a sua cara de coisas lá do bar, de bebida do bar. O apóstolo Paulo está nos ensinando que quando a gente está diante de uma circunstância, que quando a gente está diante do problema, não são as coisas dessa terra passageiras que vão nos fazer ficar bem, que as coisas dessa terra não é capaz, não é suficiente de preencher o vazio do nosso coração, que o único que é capaz de preencher as lacunas do nosso coração, o vazio que existe dentro do ser humano, é a palavra de Deus. É quando você abre a sua boca e começa a declarar salmos, começa a cantar na presença de Deus, começa a adorar na presença de Deus e começa a agradecer na presença de Deus. É isso que preenche as lacunas do nosso coração. Então aqui nós já começamos a ver um contraste entre quem é justo e quem é ímpio. O ímpio, no momento de dificuldade,
ele procura satisfazer o seu prazer, tentar preencher a dificuldade com coisas dessa terra. Por exemplo, com o vinho. Mas podem ser outras coisas também. E o apóstolo Paulo está nos alertando. Quem é ímpio, enche a cara. Quem é justo, declara a palavra. Quem é ímpio, enche o coração com as coisas dessa terra. Mas quem é justo, enche o coração do Espírito. Enche o coração com o poder do Espírito. Enche o coração com a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Salmos e começa a declarar os salmos sobre a sua vida. Dependendo da circunstância, você abre o salmo e começa a dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente em minha angústia. Isso é que vai preencher as lacunas do seu coração. Então aqui nós vemos um contraste já. Eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando, mas uma palavra eu tenho para o seu coração essa noite. O caminho não é se encher de Netflix. O caminho não é se trancar num quarto e ficar assistindo série a noite inteira. O caminho é você se ajoelhar na presença de Deus e clamar por socorro. Porque quando você se ajoelha, ergue a sua voz e clama por socorro, o nosso Deus que está no céu inclina os seus ouvidos a nós e te traz o socorro em meio à sua angústia. Essa é a diferença, esse já é um contraste entre o justo e o ímpio. E aí no Salmo capítulo 1, nós vamos mais profundo ainda. O Salmo capítulo 1 nos dá um resumo sobre o que está por vir nos próximos 149 salmos da Bíblia. Existem 150 capítulos no livro de Salmos. E o capítulo 1 é um resumo sobre o que está por vir. O capítulo 1, ele fala sobre princípios. Ele fala sobre bênçãos espirituais. O capítulo 1 de Salmos fala sobre realidades espirituais para aqueles que estão em Deus e para aqueles que também não estão em Deus. Por isso que eu chamo essa mensagem de contraste. Porque no capítulo 1 de Salmos, nós vamos ver a vida do justo, aquele que está com Deus, e a vida do ímpio, aquele que está distante de Deus. Nós vamos ver esse contraste nesse capítulo 1. Porque Salmo 1 vai nos mostrar essa diferença de quem caminha com Deus e aqueles que não caminham com Deus. Salmo 1 vai nos ensinar sobre aqueles que ouvem o céu e sobre aqueles que não ouvem o céu. Essa realidade, esse contraste precisa ser pregado. Essa diferença entre justo e ímpio precisa ser falada. Porque infelizmente tem muita gente que ouve uma palavra do céu, que ouve uma palavra aqui num culto, que recebe a palavra, que crê na palavra, mas a sua vida durante a semana não condiz com aquilo que ela aprendeu aqui nessa noite. E é por isso que isso precisa ser pregado, esse contraste. Eu acho interessante, é que tem muita gente que frequenta igreja, está aqui de domingo à noite, mas na segunda-feira no trabalho, a sua vida não tem diferença alguma de alguém que não foi e não frequenta igreja. Comecei a pregar, gente. Vocês estão prestando atenção nas goteiras. Ainda bem que lá, até o dia da inauguração, não vai ter goteira, meu irmão. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Vocês líderes, se quiser entrar aqui para dentro, tem lugar aqui. Presta atenção. Essa realidade precisa ser pregada. Porque infelizmente tem muita gente que ouve uma palavra e até crê na palavra, mas a sua vida não difere, não tem diferença daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Infelizmente a gente vive num tempo em que a gente está aqui e a gente até encontra refúgio em Deus, mas parece que a segunda-feira vem e nada mudou. Pessoas que ouvem a palavra, mas que a sua jornada de vida não difere, não tem contraste, não tem diferença para alguém que nunca ouviu uma mensagem, uma palavra. Isso infelizmente é uma crise dentro de igrejas. Cristãos que infelizmente não carregam uma mentalidade cristã, que não carregam um comportamento cristão. Pessoas que estão todos os domingos aqui, mas a mentalidade de Cristo ainda não faz parte dela.
Não tem diferença para aqueles que não frequentam igreja, para aqueles que não creem em Jesus. E eu fico muito inconformado com os tipos de comportamentos. Isso é só introdução, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar do Salmo. Eu fico inconformado com os tipos de comportamentos de pessoas que se dizem cristãs. Eu recebo toda semana no meu gabinete pessoas que estão vindo de outras igrejas, feridas, machucadas, porque o pastor, o líder, ou até o próprio irmão daquela igreja, teve comportamentos que não diz respeito ao céu. Eu sei que nós somos seres humanos, nós estamos fadados aos erros, porém, existe uma diferença de alguém que tem uma queda, comete um pecado, e para alguém que vive no pecado e nunca tem a sua vida transformada. Existe um contraste entre essas duas pessoas. E aí é difícil nós olharmos para vidas que muitas estão sendo impedidas de vir para a igreja por causa do mau testemunho de um cristão. Eu já ouvi pessoas dizer assim, ó: se for para ser crente igual fulano de tal, é melhor nem ir para a igreja. Quem já ouviu isso? Por causa do mau testemunho. Porque não tem diferença entre um crente e não crente. Porque não tem contraste entre justo e ímpio. A pessoa vive a sua vida como ela fosse ímpia. Ela ouve a mensagem, mas a sua vida não tem transformação, não tem contraste, não faz diferença, não tem mudança. Então eu fico imaginando quantas pessoas talvez ainda não fazem parte do corpo de Cristo, ainda não estão aqui na igreja Conviva por causa do seu mau testemunho. Porque você ainda não teve um contraste entre a realidade do mundo e a realidade do crente. Nós precisamos ter um contraste de quem caminha com Deus. Nós precisamos perceber quem de fato caminha com Deus e quem não caminha com Deus. Precisa estar nítido, precisa estar estampado para todo mundo ver, dentro da sua casa, na rua, no emprego, na escola. Você precisa ter atitudes que vai contradizer a atitude do mundo. Nós precisamos viver diferenças. E aí, na Bíblia, a palavra justo são as pessoas que creem em Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados. Justo não é aquele que é perfeito, porque ninguém é perfeito. Justo é aquele que reconhece que precisa da graça e do perdão de Deus, precisa viver a misericórdia de Deus todos os dias. Justos são aqueles que reconhecem que sem Jesus eu não vou para lugar nenhum, que sem Jesus o que eu tenho é morte, não vida. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? A graça do Senhor nos alcançou. E aí então, Salmo de número 1, capítulo 1, ele diz assim, o salmista: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, em outra versão vai dizer, na roda dos pecadores, perdão, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou, como diz essa versão, dos zombadores. Verso 2 ele diz assim, ó, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiras, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Versículo 4: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, esta é a tua palavra. Nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco essa noite. Que a sua palavra seja como sementes que caem em terra fértil e que dão frutos, gerando mudança, gerando transformação. Nós abrimos os nossos ouvidos para receber aquilo que o Senhor tem para nós, para nos ensinar, para nos exortar, para chamar nossa atenção nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês sobre essa diferença entre justo e ímpio, na palavra de Deus, usando o capítulo 1 de Salmos. O salmista começa dizendo: bem-aventurado ou felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. A primeira diferença, o primeiro contraste entre justo e ímpio, é que o justo anda com Deus, mas o ímpio anda com os perversos. O justo anda com Deus, mas o ímpio anda com os perversos. Existe uma frase muito famosa que tem gente que acha que é bíblica, que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é versículo bíblico, tá, irmão? Eu já vi gente pregar sobre isso, cheio de unção de poder de Deus, porque a palavra de Deus está escrito: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Na verdade não é bem assim que a palavra fala. Tem um significado muito importante para um cristão. Mas olha só, o justo é aquele que anda com Deus, mas o ímpio é aquele que anda com os perversos. E esse primeiro versículo, esse primeiro verso, vai falar sobre algo progressivo. O versículo vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele que não anda segundo conselho dos ímpios. Então primeiro ele fala sobre conselho. Depois ele continua dizendo assim, ó: não se detém no caminho, segundo caminho. E o terceiro diz assim, ó: nem se assenta na roda ou na mesa dos escarnecedores, dos zombadores. Então ele está dizendo sobre conselho, caminho e mesa. O salmista está nos alertando: cuidado, porque feliz é aquele que faz diferente do ímpio, aquele que não segue os conselhos dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda, na mesa dos escarnecedores. É progressivo. Primeiro você ouve um conselho, depois você começa a caminhar junto. Quando você vê, você está sentado em volta de uma mesa, se relacionando com quem não anda com Deus e com quem é perverso. E o salmista está nos trazendo esse contraste. Sabe por quê, querido? Se você ouvir quem não deveria ouvir, se você começar a caminhar com quem você não deveria caminhar, e se você se assentar com quem você não deveria se assentar, você está fadado a se tornar um ímpio. Você está no caminho dos perversos. O salmista está nos alertando: pessoas que começam a ouvir quem não andam com Deus, daqui a pouco está caminhando com ela, achando normal aquilo que antes não era normal, normalizando aquilo que antes era pecado. E ímpio na palavra de Deus quer dizer pecador, escarnecedor, zombador. O significado é: o ímpio é aquele que tem um comportamento negativo, prejudicial à comunidade, não apenas igreja, mas também à comunidade, sociedade. Quem são os ímpios? O livro de Salmos vai nos trazer com muita ênfase, de forma incisiva, quem são os ímpios do nosso tempo. Salmos vai dizer assim, que os ímpios são os que odeiam o justo, que os ímpios são os maus feitores, que os ímpios são os malvados, os violentos, os sanguinários, os orgulhosos, os mentirosos, aqueles que são falsos, aqueles que planejam o mal. Então a palavra de Deus, o contraste que o Salmo 1 está trazendo para nós, é a diferença de um justo e um ímpio. E o primeiro é: o justo anda com Deus, mas o ímpio anda com os perversos. E não se engane, não é porque você está andando com alguém que é da igreja, que você não está andando com alguém que é perverso. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não foi transformada, que ainda não foi justificado por Deus, não deixou Deus justificar, não deixou Deus fazer algo novo nele, e por isso você está andando com essa pessoa, sendo influenciado com essa pessoa, se comportando igual essa pessoa. Aquilo que antes você via como princípio da palavra de Deus, agora não precisa levar isso a sério, você está se tornando uma pessoa ímpia. E o salmista está nos alertando. Mas eu creio também que assim como existem os ímpios, aqueles que andam com perversos,
Existem aqueles que ouvem os conselhos do céu. Existem aqueles que caminham com quem está conectado ao céu. Existem aqueles que estão assentados com aqueles que pertencem ao céu. Igreja Conviva, a palavra de Deus nessa noite para mim e para você é essa: vem ouvir os conselhos do céu, vem caminhar com quem é do céu, vem se acertar com quem é do céu. Tem lugar para você na mesa, tem lugar para esse banquete chamado salvação, tem um lugar para você que aproxima você do céu, que faz você andar aqui na terra como se você vivesse o céu. É isso que Deus tem para nós. Preste atenção nesse contraste. Preste atenção quem você é. Preste atenção com quem você anda. Isso diz muito se você é justo ou ímpio. Quem anda com perversos é alguém que caminha debaixo da palavra do perverso. Mas quem anda com Deus caminha debaixo de uma palavra do Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Com quem você tem andado? Quem são suas companhias? Quem são as pessoas que você tem se assentado à mesa? Isso diz quem você é. Isso diz o nível de transformação que você está vivendo. E aí o verso 2 continua dizendo, o verso 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Verso 2: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O salmista está trazendo de novo a diferença, o contraste. Então, segundo, o salmista está dizendo um segundo contraste: o justo tem prazer na palavra, mas o ímpio tem prazer no pecado. É isso que o salmista está nos ensinando, que o prazer do justo está na palavra de Deus, enquanto o ímpio, pecador, zombador, tem o prazer nas coisas dessa terra. São movidos pelos desejos da carne, são movidos pelos seus impulsos pecaminosos. Isso traz um contraste para nós. Isso mostra a diferença entre um e outro. O justo, bem-aventurado, o feliz, o seu prazer está na palavra. O seu prazer está em se deleitar na palavra. O seu prazer está em praticar a palavra. Ele é movido pelos céus. Ele não é movido pela carne. Ele não é movido pelos seus impulsos. Ele é movido pela palavra que sustenta a vida dele todos os dias da sua vida. Por quem você é movido? Você é movido pela palavra ou pelo prazer do pecado? Certa vez, Jesus estava no deserto e o diabo foi tentar ele, porque ele estava em jejum há 40 dias. O diabo chega para Jesus e na tentação contra Jesus, você sabe o que o diabo usa? O diabo usa a própria palavra. O diabo usa a palavra de Deus contra o próprio Deus, Jesus. Sabe por quê, queridos? O diabo não respeita um texto. O diabo respeita um crente com autoridade na palavra. O diabo não respeita Salmos 91 aberto na sua casa, lá na sua estante, fica lá pegando poeira. Não. O diabo não respeita isso. O diabo respeita um justo, que vive a verdade da palavra, que pratica a palavra, que ama a presença de Deus, que tem prazer na palavra de Deus. Eu quero perguntar aqui, Igreja Conviva, quantos aqui nessa noite amam a palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus? Dá um glória aí, faz barulho, aplauda ao Senhor. São esses que o diabo respeita. O diabo não foge de uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa. O diabo foge quando ele vê um homem justo, uma mulher justa, que se posicionou na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Mas olha só,
Não adianta. Não adianta encontrar prazer na palavra de Deus no domingo, mas na segunda-feira encontrar prazer no pecado. Não adianta você estar aqui num ambiente gostoso como esse, que tem uns que chegam até a cochilar, irmão. Tão gostoso que é. É tão gostoso, é tão aconchegante. A palavra de Deus é tão boa, chega até a dar sono assim. Não adianta encontrar prazer na palavra no domingo à noite, se na segunda-feira a primeira oportunidade que você tem, você encontrar prazer no pecado. Sabe, nós precisamos observar esse contraste entre justo e ímpio, porque o justo ele pode até falhar, irmão. O justo ele pode até pecar, mas por ele ter prazer na palavra de Deus, ele corre para a presença de Deus, ele se derrama, ele se quebranta, ele se arrepende na presença de Deus, e a graça e o poder de Deus vem sobre aquela pessoa, porque a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então Deus derrama a tua graça, Deus derrama o teu perdão, e esse justo na fé continua encontrando prazer, continua caminhando na presença de Deus. Mas diferente do ímpio, alguém que encontra prazer, alguém que encontra prazer em fazer coisa errada, alguém que encontra prazer em pecar, alguém que maquina o mal. O texto está dizendo sobre isso. Ele está dizendo assim, ó: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sabe, meditar na lei de Deus, na palavra de Deus, não é ficar o dia inteiro lendo Bíblia, irmão. Você tem que trabalhar. Sabe o que é meditar na palavra de Deus? É quando você guarda a palavra de Deus no seu coração. É quando você sai da sua casa, você vai pensando em tudo que você tem que fazer, mas você não esquece da palavra de Deus. É quando alguma coisa se levanta contra você, você não reclama, mas você usa a palavra de Deus. É quando uma situação se levanta contra a sua casa, você não vai querer brigar com todo mundo, não. Você vai abrir a palavra de Deus, você vai lembrar da palavra de Deus, você vai meditar na palavra de Deus. E aí eu fui pesquisar o que é meditar. Meditar é estudar o pensamento. Preste atenção aqui. Meditar é estudar o pensamento. Sabe o que o salmista está dizendo para mim e para você? Que quem tem prazer na palavra de Deus é alguém que estuda os seus pensamentos. É quando vem um pensamento na sua mente, você para e medita. Isso convém? Isso é de Deus? É das minhas emoções? É do diabo? É da minha carne? Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Isso é meditar na palavra. Meditar é estudar o pensamento, o conteúdo, é pensar sobre, é ponderar. É quando vir alguma coisa na sua mente, você sempre traz para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro. É antes de você agir, é antes de você falar, é antes de você tomar uma atitude, é você pôr o filtro da palavra de Deus. Por quê? Porque você medita dia e noite na palavra de Deus. Então não é alguém que fica o dia inteiro na sua casa lendo Bíblia. Não, isso não é meditar. Meditar é alguém que não importa o que esteja acontecendo, ele está sempre colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. É quando a palavra de Deus está cravada no seu coração, e tudo que ele faz é a partir da palavra. Não é a partir dos seus pensamentos, não é a partir dos seus sentimentos, mas é alguém que encontrou prazer. E por isso agora a minha vida é a partir da palavra, e não a partir da minha carne. O ímpio é movido pela carne. O ímpio encontra prazer em fazer o mal, mas o justo não. O justo encontra prazer em praticar a palavra de Deus. E aí o salmista continua dizendo, no verso 3, que aquele que medita na palavra, aquele que busca a palavra, aquele que tem prazer na palavra, verso 3 diz assim, ó: é como árvore plantada junto a ribeiros. Em outra versão vai dizer assim, ó: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele prospera, ele é bem sucedido. Verso 4 diz assim, ó: não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como palha seca que o vento leva. O terceiro contraste que a gente pode tirar aqui de Salmo 1
é que o justo dá muitos frutos, mas o ímpio é infrutífero e seco. O justo é alguém que está plantado junto ao ribeiro, junto às águas que correm. E por ele estar ali plantado, no seu devido tempo, ele dá muitos frutos. Mas o ímpio não. O ímpio é alguém infrutífero e seco. Sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que se converte e até tem a sua vida restaurada por Deus. Essa pessoa até para de praticar certos pecados. Mas olha só, o desejo do coração de Deus não é que você apenas pare de fazer aquilo que você fazia. O desejo do coração de Deus não é apenas te trazer do negativo e te deixar no neutro. Bom, eu já não pratico mais o que eu fazia antes. Tá bom assim. O desejo do coração de Deus é que além de você não praticar aquilo que você fazia antes, o desejo do coração de Deus é que agora você faça aquilo que você não fazia. Uma coisa é não praticar o que você fazia. Outra coisa é depois de convertido você fazer aquilo que você não fazia. Como por exemplo, orar, ler a Bíblia, jejuar. Como por exemplo, amar o próximo, servir na igreja, perdoar 70 vezes 7. Fala a Deus. Andar 2 milhas, dar a outra face. Então o que o salmista está nos ensinando é que quem está plantado junto ao ribeiro, junto às águas correntes, dá muitos frutos. Esse é o justo. Mas o ímpio não, o ímpio é infrutífero e seco. É isso que o salmista está falando aqui no verso. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre tipos de árvore. E aí eu descobri essa revelação, que existem árvores nativas e existem árvores que são plantadas. Olha que grande descoberta. As árvores nativas, elas são originárias de uma região. Então aquela região, ela já é nativa, ninguém precisa lá plantar árvore. É igual quando você desce a serra lá para Ubatuba, aquele monte de árvore, você fica imaginando, quem plantou tudo isso de árvore? É nativo, está ali, acontece, é natural. Mas existem tipos de árvores que elas são introduzidas pelo homem para fins específicos. Presta atenção que eu quero falar com você nessa noite. Existem árvores nativas, que é natural daquele lugar. Mas existem árvores que são plantadas, introduzidas para um fim específico. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Nós éramos árvores fora do jardim, mas quando nós fomos encontrados por Jesus, abrimos o nosso coração para Jesus, dissemos sim para Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos transplantou. Ele nos tirou de um lugar, Ele nos arrancou do lugar e nos plantou em outro lugar. Ele nos tirou de um lugar de morte e nos plantou ao lado do rio da vida. Como a palavra de Deus diz, que nós somos transportados do império das trevas, da morte, para o reino do Filho, da vida. Assim somos nós. É isso que ele está querendo dizer, que o justo é aquele que se entregou para Jesus, e porque ele se entregou para Jesus, as suas raízes são arrancadas de uma terra seca, as suas raízes são arrancadas de um lugar infrutífero, e agora ele é plantado na margem de um rio, numa margem de uma água corrente, na água da vida, chamado Jesus Cristo. E quando nós somos plantados em Jesus, quando nós somos plantados na fonte de água viva, nós começamos no tempo certo a dar muitos frutos. Esse é o contraste entre justo e ímpio. É isso que Jesus está nos ensinando através desse salmo. Essa expressão de árvore plantada junto ao ribeiro, ela é usada para descrever uma pessoa que se mantém firme e não deixa se abater por momentos difíceis, porque quem sustenta ela é Jesus, a água viva. Essa expressão usada na Bíblia é para comparar a pessoa a uma árvore que dá frutos, tem folhas verdes e não teme o calor, não teme a estação ruim, porque ela sabe que quem sustenta ela é Jesus. Essa passagem, essa expressão é comparada a uma pessoa como uma árvore que recebe alimento de uma fonte que nunca seca. É isso que o salmista está dizendo, que os justos são aqueles que são sustentados pela água que dá vida.
A expressão árvore junto ao ribeiro é usada na Bíblia para mostrar que a pessoa que confia em Deus não se deixa abalar por tempos difíceis, que a pessoa que confia em Deus não é movido por sentimentos, não é movido por circunstâncias, mas é movido por aquele que sustenta ele, a água viva, a fonte da vida. É isso que o salmista está nos ensinando, e esse é o contraste de alguém que é justo e ímpio. Alguém que é justo dá frutos, mas alguém que é ímpio, por ter as suas raízes plantadas em uma terra seca e de morte, é incapaz de dar frutos. E o tempo passa, essa pessoa se torna cada vez mais seca e é levada pelo vento. Queridos, a nossa mente não é capaz de entender o que Deus está fazendo e aonde Deus está nos plantando. Eu creio que você está aqui nessa noite por um propósito. Eu creio que Jesus, em 2025, vai te plantar em lugares aonde você vai ser sustentado por Deus. E no tempo certo, vai chegar o tempo de frutificação. Todos verão os seus frutos. Você será uma árvore frutífera, porque quem te sustenta é Jesus, a fonte de vida, a nossa fonte de água. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Estou aqui nessa noite para dizer para você: não importa como começou a sua história, o que importa é aonde Deus vai plantar você em 2025. Porque o justo, ele vive a vontade do Pai. O justo, ele está sempre pronto para ser plantado em lugares onde ele vai dar frutos. E é isso que eu recebo para a minha vida e para a sua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre esse fruto. Versículo 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor. Vamos ler juntos? É amor. Esses são os frutos que Jesus está chamando você para frutificar em 2025. Uma vida de amor, de mansidão, de paz, de alegria. No capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 1, o próprio Jesus diz assim: ó, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira de Jesus, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus continua dizendo: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vira para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar, seja profeta na vida dele, fala assim: ó, chegou uma estação em que você vai dar muitos frutos. Vira para outra pessoa e diz assim: ó, chegou uma nova estação, aonde você vai dar muitos frutos, muitos frutos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua casa. 2025 é a estação aonde Deus está plantando você em lugares inimagináveis. Deus está plantando em você em novos lugares, e chegou o tempo da frutificação. Chegou o tempo da frutificação.
Se você é justo, irmão, 2025 é o ano de dar fruto. Se você é diferente do ímpio, chegou o tempo de dar fruto. E como diz o verso 3 que nós já lemos, ele diz: é como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Prospera. Eu quero profetizar uma prosperidade sem igual na sua vida. Como assim, pastor? Você está falando de dinheiro? Não, esquece dinheiro um pouco. Sabe por quê? Próspero não é aquele que tem dinheiro sobrando. Próspero não é aquele que tem dinheiro garantido para o ano todo, para o dia de amanhã. Próspero não é aquele que tem posses sobrando aqui na terra. Próspero é aquele que tem um destino garantido na eternidade. Próspero é aquele que não confia numa conta bancária, que não confia no governo. Próspero é aquele que confia no Deus que fez os céus e a terra. Próspero é aquele que anda segundo uma palavra determinada de Deus para a sua vida, determinada do céu para você. Próspero é aquele que caminha debaixo de uma palavra e não caminha debaixo das circunstâncias. Isso é prosperidade. Prosperidade é você chegar na sua casa hoje, fazer a sua oração antes de dormir e dormir em paz, porque você sabe que você serve um Deus que é poderoso, um Deus que te perdoou, um Deus que derrama graça sobre você, e um Deus que está garantindo para você um futuro, uma morada no céu e uma eternidade juntos com o nosso Deus, reinando para sempre. Isso é ter prosperidade, é servir a um Deus que é próspero, a um Deus que é grande, a um Deus que é poderoso. Então não confunda. Não confunda, não ache que você não está sendo próspero só porque não tem dinheiro. Mas seja próspero, frutificando em todas as áreas da sua vida. Não seja como um ímpio, que é como uma palha seca, espalhada pelo vento, dispersada pelo vento, que não tem raiz em lugar nenhum. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que está vindo de outra igreja para cá. E aí na nossa conversa, eu perguntei assim: você tem direção de Deus para estar aqui na Convívio, irmão? Crente. Ele falou: pastor, Deus me deu uma palavra. Deus me falou que Ele estava me arrancando de um lugar e me plantando em outro lugar. E Ele me falou que estava plantando eu aqui na Conviva, porque a Convívio é um lugar de fluir rios de água vivas. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. 2025, o Senhor vai te arrancar de lugares. Não reclame, não murmure. O Senhor vai te arrancar de lugares que você nem imagina. Eu não sei quais lugares são esses. Você vai orar e Deus vai te mostrar. Deus vai te arrancar de lugares aonde você não está frutificando, aonde a terra é seca, aonde não tem vida. E Deus vai te plantar em lugares de frutificação. Deus vai plantar você em lugares onde você vai prosperar em todos os seus caminhos. Mas para isso exige um processo. Eu estava hoje também conversando com outra família. Falei: pastor, Deus está fazendo tanta coisa. Só que para eu ser plantado onde Deus está me plantando, eu precisei entender os processos. Eu precisei passar por esse processo de desligamento. Já viu como quando algo é arrancado com raiz e tudo? Algumas vezes chega a ser até duro, né? Arrancar com raiz e tudo. Essa palavra é para alguém aqui nessa noite, para alguém que está online, não sei. Você está reclamando que Deus está tirando de lugares que você estava confortável, mas que você parou de dar frutos. Então talvez você está sendo arrancado, isso é desconfortável. Mas o justo é assim, o justo vive a vontade do Pai, não a vontade dele. Você que é justo, Deus está arrancando você de lugares infrutíferos, está plantando você em uma nova terra, uma terra frutífera, que todos verão os seus frutos. Pessoas vão conhecer Jesus através dos seus frutos, pessoas vão se render a Jesus através dos seus frutos. A sua casa, a sua família vai começar a colher dos frutos que a sua vida está dando. Se você crê nisso, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. E por último, o salmista no versos 5 e 6, ele termina o primeiro salmo dizendo assim: por isso os ímpios
não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Isso é muito forte. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O último contraste que eu quero falar com você de justo e ímpio é que o justo permanece, mas o ímpio perece. É isso que o salmista está dizendo para nós. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Vai perecer. Vai para o inferno. Ele diz mais: nem os pecadores resistirão na comunidade dos justos. Sabe o que está querendo dizer aqui o salmista? Que quem vem para a igreja, mas continua sendo ímpio, não resiste ficar num ambiente como esse. Isso explica muita gente que talvez veio, se entregou, aceitou Jesus, chorou aqui na frente, começou a ter uma transformação de vida, mas o tempo passou, e a distância da presença de Deus começou a secar essa pessoa, e essa pessoa se tornou como palha, seca. O salmista está dizendo: os pecadores não resistirão à comunidade dos justos. É por isso que tem muita gente que não resiste viver em comunidade com igreja. É por isso que muita gente não consegue ter aliança com a igreja local. É por isso que muita gente está em casa tentando ser igreja lá de casa, não vive a comunhão da igreja e fica atacando o pau na igreja, falando que para ser salvo não precisa ir para a igreja. Sabe o que é isso? Ímpio. Porque quem é justo ama a comunhão da igreja. Pode até ser ferido pela igreja, mas ele tem o perdão, ele tem o resgate, ele tem a cura, ele tem a restauração. E ele entendeu que o justo é aquele que ama não só o cabeça, mas ama o corpo. O justo é aquele que não ama só Jesus, mas ama também a igreja, a noiva de Cristo. E o salmista está dizendo: o ímpio não. Os ímpios não resistem. Os ímpios perecem. Mas o justo não. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E esse é o contraste. O justo permanece, mas o ímpio perece. Pastor, o que fazer então mediante isso? Se você é um ímpio, você precisa de arrependimento. Eu quero chamar aqui os músicos. Como nós estamos falando de salmos, Davi escreveu um salmo, que é o salmo de número 51. Pode pôr aqui no telão para mim, por favor. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, por um instante na sua vida, ele peca e ele é descoberto no seu pecado. E aí Davi, na sua angústia por ter pecado, ele escreve esse salmo de número 51. E é isso que nós precisamos. Se talvez você não foi transformado ainda, se você ainda não vive uma vida digna daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, esse é o salmo para que eu e você possa todos os dias talvez refletir sobre ele, usando as palavras de Davi. Ele disse assim no verso 1, Salmo 51, eu vou ler na versão Ara, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2 ele diz assim, ó: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim todos os dias. Verso 4, eu paro por aqui. Ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está se lavando na presença de Deus. Sabe por quê? Justo não é aquele que nunca se suja. Justo é aquele que sempre se lava na presença de Deus. O ímpio
escuta uma palavra como essa, não se arrepende, não se entrega, não se rende, mas aqueles que são justificados, aqueles que são justos, essa é a grande diferença. Eu posso até errar, mas eu sei o caminho do arrependimento, eu sei o caminho da graça, eu sei o caminho do perdão. Nessa noite está diante de mim, de você, dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Esses dois caminhos são diferentes, não tem como escolher os dois caminhos. Ou você é justo, ou você é ímpio. Ou você se parece com o justo, ou você se parece com o ímpio. O que você vai escolher nessa noite? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor no seu lugar. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Feche os seus olhos, olha para dentro de você nesse momento. Deus está aqui neste lugar. Jesus morreu na cruz por mim e por você, não para que você vivesse como um ímpio, mas que para que você vivesse como um justo. Reflita no seu coração agora, como tem sido a sua vida, como você tem levado a sua vida. Uma vida de impureza, uma vida de ímpio, ou uma vida de justo. Essa é a noite que Jesus trouxe você aqui, para te colocar de frente com a palavra de Deus, confrontar o seu coração, confrontar a nossa maneira, a maneira que nós temos vivido, a maneira que nós estamos vivendo. E Jesus quer entrar no seu coração hoje e mudar as coisas de lugar. Jesus quer entrar no seu coração hoje, transformar o seu coração, transformar aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivido. Coloque o seu coração diante do Senhor, diante da presença de Deus, e comece a clamar pelo Senhor. Comece a clamar como Davi clamou. Comece a falar com o Senhor como Davi falou, como está escrito em Salmos 51. Senhor, eu pequei contra ti, eu tenho levado uma vida ímpia diante de ti, mas o Senhor nessa noite veio de encontro com você, e Ele quer purificar o seu coração, Ele quer lavar a sua alma, Ele quer purificar você e quer te levar para perto dEle. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor, e comece a pedir perdão dos seus pecados. Comece a falar que você precisa do Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu quero ter uma vida justa, eu quero ter uma vida, Senhor, de frutificação. Eu quero ser plantado no ribeiro de águas correntes.